falar para cada um dos meus colegas, para cada um da população aqui presente e principalmente para a prefeita. Mas, como o nosso tempo é pouco, é pequeno, eu não quero me alongar muito. Só gostaria de dizer que apenas uma visita a uma escola que nós fizemos, ali a escola da José Serafim, a gente pôde ver o caos que está a educação do nosso município. Mais uma vez a gente fala, o café com leite, o arroz com feijão, prefeita, não está sendo feito. Não sei o que acontece nesse município. O nosso município, o povo de Jorge Teixeira, é um povo simples. É um povo que ele muitas vezes não está atrás, não é da grande escola. Não é da carteira nova, daquela mesa que está chegando, que está batendo lá no telhado da prefeitura. Mas sim, por exemplo, na José Serafim. De uma bomba de poço, gente. Onde nós, visitando lá, tivemos a oportunidade de ver a gambiarra. Um poço artesiano, há mais de um ano, simplesmente puxa a água do poço, por falta de um eletricista, a água vai para o poço normal, para depois ir para a caixa d'água. Por sinal, uma caixa d'água de um gosto de água, um horror. Um horror o gosto da água, por falta de lavar uma caixa d'água. Uma caixa d'água que as crianças lá estudando, vereador Irani, pingando água lá, que elas molham o caderno, elas inocentemente não sabem o que fazem. Gente, isso é administração. Isso é administração. Isso são pequenos detalhes. Como que nós temos capacidade para fazer grandes obras se a gente não tiver para dar conta dos pequenos detalhes? Continuando ainda na José Serafim, pude observar lá uma quadra de uma escola que está prestes a ser fechada. Nós votamos aqui nessa Casa de Lei para ser construída uma escola enorme ali no distrito de Colina Verde, onde a proposta da prefeita é que vai ser fechada a José Serafim. E dessa forma todos os alunos vêm para Colina Verde. E aí eu me pergunto, para que a construção dessa quadra? Como disse os alunos lá, fechar uma escola, levar os alunos de toda a região de Colina Verde para Colina Verde, para dentro de Colina Verde, e eles lá ser um campinho para fazer educação física. Como? A gente começa a questionar esse tipo de administração. Sem falar do fogão, um fogão lá na escola que faz vergonha. Isso é administração. Isso é falta de administração. Um fogão que, em tempo de acontecer um incêndio dentro da cozinha, colocando em risco a vida daquelas cozinheiras e quem estiver ali naquele refeitório. Fora, justamente, a ventilador. Fora, por exemplo, a valorização do professor. Ali nós tivemos a oportunidade de ouvir vários professores, de ouvir o diretor, de ouvir os alunos e podemos presenciar professores que não têm a menor condição de trabalhar psicologicamente. Primeiro, pelo descaso no transporte escolar, porque eles não sabem se hoje vai ter aula, se não vai ter aula, se amanhã vai ter, o que eles vão fazer. E segundo, porque eles estão sendo lesados no bolso deles. E aí, eu quero me referir, excelentíssima prefeita, à sua entrevista na Rádio Nova Jaru. Quero, com todo respeito, não com esse sorriso que Vossa Excelência está dando para a minha pessoa. Quero me referir no seguinte, quando Vossa Excelência disse naquela rádio que nós estivemos sim no Tribunal de Contas para ver a situação do município. E lá, o técnico do Tribunal de Contas, os dois que estavam lá presentes, eles foram bem claros em dizer que suspender gratificação, tudo bem, é um poder político administrativo de Vossa Excelência, mas tirar não. Tirar não. E outra coisa, muito me admira, eu não sei qual é o assessor jurídico que lhe acompanha, lhe assessora. Eu deixo em dúvida até o diploma dessas pessoas, onde Vossa Excelência, o poder que tem de prefeita, pegar e mandar para a Câmara de Vereador, vejam bem, querendo dividir o fardo conosco. Vereador Valdo, vereador Eranides, com cada um da gente, para fazer um decreto e suspender gratificação de professor, não precisa vereador aprovar, não. Eu que sou leiga, eu não tenho direito, gente, e eu não
está escrito na cara de cada vereador assim: burro. Porque até eu sei que não precisam. Então é dessa forma que eu quero, desde já, me colocar contra esse requerimento do projeto 032. Isso não existe de realmente pegar e querer suspender gratificação de professor e querer que a Câmara divida a responsabilidade. Isso é papel exclusivo do Executivo e não nosso. E eu gostaria ainda, para continuar, que me resta ainda alguns minutos, falar da questão da CPI. Não vou me alongar muito, estamos fazendo um trabalho muito sério, um trabalho ouvindo bastante gente da população, ouvindo a população. E nesse trabalho, muito nos honra, e eu quero aqui, de prontidão, parabenizar a PM de Colina Verde, na pessoa do Sargento Araújo, onde ali, quando a gente levou o ofício, prontamente ele nos atendeu e ele mesmo nos disse que entrou em contato com a prefeitura para saber, para comunicar do que ia ser feito. E dessa forma, depois é que a prefeita vai no rádio e diz que foi ela que mandou prender os ônibus. Na verdade, essa comissão não foi lá prender ônibus, porque não é papel nosso prender ônibus. Papel nosso é fazer vistoria. Agora, muito me admira um ônibus que, por exemplo, nós encontramos veículos ali, vereador Eranilson, que o documento estava atrasado em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Mas o contrato foi firmado com a firma agora, gente, em fevereiro. Quem será que está errado? Será que é a empresa? Será que é a polícia? Será que são nós, vereadores? Ao contrário, eu quero dessa forma dar os parabéns a cada um dos meus colegas que confiou em nós essa tarefa. Confiou porque essa CPI, quando eu recebo os telefonemas, quando eu recebo as mensagens, quando as pessoas me param, quando as pessoas vão na minha casa, igual hoje, várias pessoas no meu trabalho, para parabenizar a coragem que nós três, perante a CPI, teve de fazer esse trabalho que nós estamos fazendo, a gente diz que isso foi o papel de cada um de vocês. Porque foi vocês não, me desculpe, vossas excelências, que realmente deram esse poder a gente, quando aprovou essa CPI aqui por 9-0. Então eu quero dividir isso com vocês, dizer que é esse o papel que a Câmara de Vereadores está dando, uma nova roupagem, uma marca na história do nosso município. Então é dessa forma que eu quero agradecer a cada um de vocês por essa confiança, dizer que nós estamos agora partindo para a parte de oitivas, ouvir depoimento de pessoas envolvidas nesse caso e no máximo, nesses 10, 15 dias, nós estaremos aqui apresentando o nosso relatório. E aí onde fica a mensagem para cada um de vocês. Pois não, vereador Iramu? Aqui compartilhar com Vossa Excelência e só lembrar o absurdo quando nós viemos da 68, 64, quando o comandante foi avaliar os carros lá no computador, ele me chegou e disse que eu cheguei primeiro, depois chegou os colegas, inclusive a vereadora fundiu um ônibus com ela, não sei se foi por causa do peso, eu também estou curto, fundiu um ônibus que andava em primeira e segunda, e quando o comandante chegou, vereador, ele falou, esse ônibus aqui, não poderia nem estar rodando, o motor é duro, o chassi é todo, e diz para o motorista, esse aqui pode até tirar de circulação. Muito obrigado, vereador. Então, vereador Irani, é dessa forma que sobre a CPI, eu quero apenas pedir para cada nobre colega aqui presente, imaginar. Vocês imaginem, cada um de vocês, principalmente o nosso presidente, que tem medo de avião. Eu quero que ele se imagine dentro de um avião. E se imagine sem um piloto. Se imagine dentro de um avião sem um piloto. Foi essa a sensação que eu senti nos ônibus, que eu andei ali com aquelas crianças, que eu andei ali com os jovens, com aquelas moças e rapazes
que fazem parte da educação do nosso município. Só para encerrar minhas palavras, eu gostaria de dizer isso a vocês, sobre a questão dessa CPI. Mas eu gostaria ainda de falar muito sobre a questão das obras, de tanta coisa que me foi pedido lá em Colina Verde, que me foi cobrado, reclamado. Só que, infelizmente, como segunda-feira está prevista a visita do nosso secretário de obras, eu vou deixar as cobranças realmente para ele, pelo tempo que não me serve. Agora, eu gostaria, está confirmado isso, obrigada. E, continuando, eu gostaria de fazer um requerimento aqui verbal. Vendo aqui o meu amigo Edivaldão, eu me lembro de uma vez que o marido da prefeita, o ex-prefeito Neném, falou algumas coisas relacionadas aos vereadores deste município, daquela época, daquele mandato. E aí eu estava presente. E quando eu estava presente, eu comentei com algum vereador. Me lembro na época até o seu Otivo. E o seu Otivo trouxe aqui para o plenário dessa Casa de Leis. E imediatamente, na época o presidente era o senhor Edivaldão, vereador dessa casa e presidente, convocou, então, minha pessoa para vir aqui prestar depoimento sobre as questões relacionadas à propina que o ex-prefeito tinha dito que pagava para os vereadores. Mas aí, pegando isso aí como exemplo, eu gostaria de entrar aqui, pedir a cada um dos colegas para aprovar um requerimento verbal para ser convocado, para ser ouvido aqui nessa Casa de Leis, no prazo de até 15 dias, de acordo com o regimento interno, o senhor Oberoni e o senhor Daniel Sátero, para dar esclarecimento sobre a área em questão lá de Colina Verde, inclusive com cópias de documentos das referidas áreas. Então eu quero deixar aqui meu requerimento verbal, agradecer a cada um de vocês, porque nós temos que tomar providência se existir alguma irregularidade com relação àquelas áreas de Colina Verde. Então, meu muito obrigado e fiquem todos com Deus.